projeto Nova Friburgo Outros 200 é uma oportunidade de materializações, né, de repensar também práticas, né, dos nossos governantes, dos nossos governos, das nossas práticas também. O livro Nova Friburgo Outros 200 é uma reunião de profissionais que se dispuseram a refletir e a propor sobre Nova Friburgo, a pensar sobre as pessoas, sobre os governos, sobre as políticas públicas no município. São profissionais das mais diferentes áreas, das mais distintas tendências, que se dispuseram a refletir, a pensar e a sonhar com uma Nova Friburgo para além desses 200 anos. Eu acho que a festa de aniversário é sempre uma ocasião especial, né? Independente se a pessoa está errando, se ela está no bom momento, se ela está no mau momento. A festa é sempre importante, a festa é simbólica, é uma celebração dos acertos e dos erros, né? Em geral, não aprecio a ideia de que a gente tem que comemorar de um jeito, que exista um script para uma comemoração. Eu sou super a favor das comemorações, inclusive quando é para a gente refletir sobre coisas ruins que aconteceram, coisas ruins da nossa história. Eu acho que o momento do número redondo, né, 200, faz com que a gente reflita sobre como nós estamos, o que nós fizemos, o que nos trouxe até aqui. Faz a gente refletir toda uma jornada. E isso é oportuno. É uma data histórica, claro, é um bom período, uma boa caminhada. Agora, a prioridade para esse momento deveria ter sido uma prioridade crítica. Não crítica no sentido de falar que Friburgo é uma cidade ruim, ou que está tudo errado, ou que crítica no sentido negativo, necessariamente ruim, mas crítica de reflexão sobre como fazer uma cidade melhor. A gente tem que fazer, de fato, uma grande reflexão, uma análise ampliada, né? Eu digo bem profunda, de todo esse tempo, desses 200 anos, desde a sua origem, da origem da cidade, lá na época da colonização, até os dias de hoje. Eu tive uma participação na comemoração oficial dos 200 anos, né? Oficial porque eu digo que teve a prefeitura, né, na coordenação de um comitê, né, que foi formado. Eu não tive coragem de participar dessa comemoração. Penso que o prefeito da cidade, como administrador, deveria ter presenteado a população friburguense com um hospital de qualidade, para fazer com que o friburguense se sentisse digno. A cidade real, que é aquela que a gente vive, né? Eu sempre falo o seguinte, que na cidade que abriga a gente, ela obriga a certas coisas. E uma delas é a reflexão sobre a própria cidade. Coisa que o governo municipal, na sua ideia de só fazer a comemoração em relação à historiografia oficial, que foram os suíços, né, que fundaram, que fizeram a cidade, que construíram, mas a cidade foi construída por várias mãos, né, várias pessoas. Está sendo uma comemoração muito distante dos ideais do povo, das necessidades do povo, né? Isso me causa uma tristeza profunda, porque eu vejo um povo apartado, né, da sua própria cidade, né, do seu chão, da sua terra. Primeiro, porque não envolveram de forma substancial e profunda a população de uma forma geral, né? Segundo, que tentou-se impor uma visão de cidade, na minha opinião, torta e eivada de uma ideologia da Suíça brasileira, por exemplo, da qual eu discordo. Um espaço de aprendizagem onde a população pudesse se apropriar dessa festa em todos os locais de Nova Friburgo, né? Se apropriar da forma simplória, mas se apropriar disso. E não ficar apenas no plano da superestrutura do poder.
a data em si, ela é importante. Eu acho que essas datas marcam, elas são importantes para que você comece a conversar sobre determinados temas, para que você reveja coisas que já foram feitas e para que você possa criar possibilidades de avanço. Eu não vejo que isso tenha sido construído dessa forma, eu não sinto isso. Para mim, os 200 anos de Nova Friburgo se direcionaram para a comemoração do dia e se encerraram ali. Eu acho que os 200 anos, de fato, foram uma oportunidade para a gente celebrar, sabe? Desde 2011, a gente se afundou no mar de lama, não só essa que escorreu aí dos morros de Friburgo, mas principalmente da lama que foi produzida pela tragédia administrativa. E isso colocou a população de Friburgo, que é muito resiliente, mas colocou numa situação de uma tristeza, de uma certa tristeza na cidade, que ela precisou de um tempo, inclusive, para viver aquele momento, viver aquilo que a gente convencionalmente chamou de tragédia climática. Mas eu acho que essa oportunidade dos 200 anos, assim, essa marca dos 200 anos, foi uma oportunidade para a gente começar a virar essa página de uma outra perspectiva, de uma ideia de que a gente possa avançar, de que a gente possa enfrentar os desafios que estão postos aí com alegria também, que a gente está precisando tanto, né? A gente passou por algumas situações aqui em que a gente viu que precisava de uma coisa a mais por ser esses 200 anos, né? Não somente por isso, mas acho que faltou um pouco da parte cultural, faltou um pouco de contar um pouco mais da nossa história, de tudo que aconteceu aqui, de não fugir de nada do que tem acontecido. Então, algumas partes assim não ficaram tão elucidadas como a gente achou que deveria ficar. Uma comemoração que não foi para o povo, não foi para o friburguense, que paga imposto, que precisa da saúde, que precisa da escola pública e dos serviços públicos em geral. A própria comemoração, a gente viu uma exclusão do povo. O prefeito ele se isolou num palanque com os convidados, mas o povo mesmo continua excluído e à mercê do governo que exclui e que não olha para quem precisa. E a prioridade do poder público parece que é muito assim, maquiar a cidade. Porque a gente vê, por exemplo, foram trocados alguns postes de sinais de trânsito, onde foram colocadas plaquinhas de 200 anos, e as estradas do município estão em péssimas condições, todas esburacadas. Então a gente se pergunta um pouco sobre as prioridades, né, que a atual administração e as administrações anteriores vem dando aí ao desenvolvimento da cidade. A gente está em pleno bicentenário, fazendo uma comemoração com o mesmo viés da que a gente fez há 100 anos atrás por ocasião do centenário. Que comemoração é essa? É uma comemoração que pretende estabelecer um vínculo simbólico, imaginário e completamente artificioso com a ideia de que Friburgo seria uma Suíça brasileira. A gente continua, como aconteceu há 100 anos atrás, renegando aspectos absolutamente fundamentais da nossa história, e a gente continua querendo redesenhar essa cidade como uma coisa que ela não é. A celebração do bicentenário pode ser uma oportunidade de nós nos redescobrirmos como cidade, uma chance de nós nos reinventarmos como sociedade. Por isso, o livro não é um manual, tampouco esgota os assuntos que reflete, mas é um caminho de reflexão, um caminho de proposta e, acima de tudo, um caminho de sonho. Homens, mulheres que pisam o chão dessa cidade, pensam sobre a cidade e se dispuseram a falar sobre ela e a contribuir a médio prazo e a longo prazo também. Eu escrevi sobre a política pública de inclusão na rede de ensino de Nova Friburgo. Por que eu
optei por escrever. Além de ser minha área de trabalho, de estudo e pesquisa, minha área de especialização, é a área onde eu também me encontro como pessoa, como ser humano, eu me identifico, e que me faz entender e perceber o mundo de uma forma muito diferente, muito mais sensível, muito mais ampla, que me faz entender que o mundo é um lugar para todos. E se eu entendo que o mundo é um lugar para todos, e a minha cidade faz parte desse mundo, eu quero que a minha cidade também seja para todos. E a greve, eu acho que ela reconstruiu esse cenário de Friburgo de 20 anos atrás. As pessoas economizando no carro, né, com pouca gasolina ou sem gasolina alguma, se viram na contingência de caminhar, né? E nessa volta, nesse trajeto de volta, encontrei com muitas pessoas nas ruas. E eu produzi um texto a partir daí, desse sentido da velocidade que atinge a todos em graus diferentes e que nos retira da rua como um lugar do encontro, né? Como uma possibilidade da gente travar um nível de convivência que parece que não está se percebendo nesse mundo virtual que a gente está vivendo, né? Exatamente neste ano em que Nova Friburgo completa 200 anos, nós estamos encerrando os trabalhos das turmas de licenciatura, de pedagogia e de música. Quer dizer, nós formamos professores. Estamos encerrando esses trabalhos numa licenciatura presencial. Nosso curso é presencial. E é por conta disso que eu resolvi escrever sobre isso, entendeu? Essa foi minha motivação, escrever sobre isso. A questão sempre do arco, do marco, do arco e depois veio a questão da caixa preta. Por que eu falo isso? Porque uma política pública, ela precisa ter um marco. Em que base que a gente vai construir uma política pública, né? A gente vai querer continuar com o que está aí ou a gente tem uma proposta de mudança para contemplar, por exemplo, os outros 200 anos. E o arco? Como é que é o arco? O arco se dá o seguinte, com os agentes, com quem eu vou fazer essa questão, essa proposta de mudança. E a caixa preta é sempre o seguinte, a gente tem uma previsão das coisas, mas as coisas mudam, né? Daí a ideia de caixa preta. Eu apresentei um tema sobre a questão urbana da cidade, o desenvolvimento urbano, né? Mas um desenvolvimento urbano que fosse ao mesmo tempo sustentável e inclusivo, em razão da grande densidade demográfica nos grandes centros urbanos. Nós chegamos a cidades com 80%, né, das pessoas vivendo nos centros urbanos. Então nós podemos hoje dizer praticamente que a grande desigualdade social, o déficit, né, existente é um déficit urbano. O meu texto é justamente uma crítica a toda essa construção de iniciativa de comemoração da data que termina nos festejos, num simbolismo muito banal do que significam os 200 anos. E eu faço um contraponto com algo que emergiu na cidade justamente pela indignação da população, com o que vinha sendo gasto, com a energia que o poder público estava colocando nos atos festivos em relação à data. E eu faço esse contraponto a partir de iniciativas de coletivos que existem na cidade. Eu acho que Friburgo, das características positivas que Friburgo tem, a questão ambiental, ela realmente realça, né? Porque poucos municípios no Brasil, e eu diria até mais, acho que no mundo, têm uma benesse ambiental como nós temos, começando pela água, passando pela biodiversidade, no momento em que as patentes de plantas e de ingredientes para remédios são tão importantes. Enfim, Friburgo é de uma riqueza muito grande nessa questão ambiental. O meu texto, eu acho que ele trabalha o seguinte, ele tenta olhar para o que a cidade tem de melhor, para o que a cidade tem de mais importante, que é o seu povo, que é a sua gente. E eu tentei
analisar essa gente nesse espaço geográfico a partir de uma visão de mercado. Infelizmente, a visão que predomina em Friburgo e em todas as cidades brasileiras é uma visão do cidadão cliente. A nossa cidade e as cidades brasileiras, dentro da lógica capitalista, neoliberal, predominante no mundo hoje, é uma cidade que se organiza não em função das pessoas, mas em função do mercado e do lucro. Eu tive a oportunidade de visitar justamente aquilo que a gente estava conversando no nosso grupo de WhatsApp, visitar a realidade de Nova Friburgo. E aí eu não vi a tal da Suíça brasileira, com casas no estilo arquitetônico europeu, um padrão de vida assim idealizado, né? Que talvez todos queiramos nos sentir como se estivéssemos nesse local, mas se sentir um europeu sem o lastro de uma história é muito artificial. E aí eu fui em casas extremamente simples, mas também fui em casas simples que estavam limpíssimas, que estavam bem cuidadas, que existia alma atrás dessas casas. Então, esses meus textos, na realidade, eles se calcam em alguns estudos que eu vinha fazendo. Um desses estudos é o estudo do território de Friburgo, que é uma coisa que não se fala muito. Uma reflexão interessante, né? Que parte dos suíços empreendedores saíram do núcleo de Friburgo e foram para as áreas rurais de Friburgo desenvolver atividades rurais. Então, hoje, toda essa atividade rural, como o início da criação de gado de raça no Brasil, se deve fundamentalmente a essas ações dos suíços e dos friburguenses naquela época, no grande território de Friburgo, que ia até o Rio Paraíba. E a outra temática que eu escrevi, né, sobre os lagos suspensos da Mata Atlântica, na realidade é uma visão poética, né, mas de uma coisa muito séria mesmo, porque nós detemos aqui em Friburgo este recurso. E lá embaixo existe a Associação dos Municípios Produtores de Petróleo, do qual Macaé se orgulha de ser o presidente. E aqui em cima nós não temos a Associação dos Municípios Produtores de Água, o que é uma pena. Meu artigo ele fala sobre a causa animal em Nova Friburgo, propostas para além dos 200 anos. Eu escrevi com uma grande amiga e protetora também, a Eponine Bom. A gente descreveu um pouco como é a proteção em Nova Friburgo hoje, que ela é feita exclusivamente por protetores independentes. Discorremos sobre as nossas dificuldades de resgate, de apoio do poder público, não ter para onde levar os animais e também o esclarecimento da população sobre castração, cuidados, maus tratos animais. Bom, o meu texto é sobre a luta antimanicomial em Friburgo. A gente, aqui em Friburgo, tem uma lógica asilar muito presente, né, durante os últimos séculos, que é uma história que vem aí se arrastando em Friburgo das grandes instituições, das instituições totais. Friburgo é uma cidade, né, dos grandes internatos, da questão da educação, mas também da saúde, né? Então essa cultura asilar em Friburgo é muito arraigada. Então a luta antimanicomial, que é uma luta basicamente dos psicólogos, assistentes sociais, que propõem uma nova forma de cuidar em saúde daqueles tidos como loucos, né? E aqui em Friburgo a gente tem um dos últimos manicômios ainda instituídos e ainda vigentes e funcionando. Eu acompanho a educação tem muito tempo e eu acho assim que a solução para grande parte dos problemas fica centrada na educação. Então, o tema que eu abordei foi todo sobre ele, inclusive sobre os nossos retrocessos nessa área. Voltando à história, né, a gente, ao poder estudar esses 200 anos, né, você entender tudo que foi feito e aonde a gente está parado nesse momento, inclusive com alguns retrocessos, é uma coisa que incomoda não só a mim, como as pessoas que lidam nessa área, né? Então, eu poder ter a oportunidade de falar um pouco disso, para mim, foi um diferencial. Eu trabalho bastante o tema da conservação das águas e das florestas. E a cidadania, o papel do cidadão relacionado a essa conservação. A gente tem esse momento político que a gente vive é um momento de crise da democracia representativa. E eu acredito pessoalmente como um dos caminhos para a gente
construir aí uma sociedade melhor é a democracia participativa. E a conservação das águas, das florestas, né, é essencial para a própria sobrevivência da humanidade no planeta. E é uma questão de cidadania, né? E a gente pode participar disso em alguns fóruns. A realidade friburguense ela é composta de uma periferia com graves problemas sociais, sobre a forma como a gente vê Friburgo e a forma como a gente vive Friburgo. Acho que a gente vê Friburgo, né, de uma forma média, assim, o cidadão médio, o ambiente médio, o simbólico, vê Friburgo de uma forma idealizada, e isso reflete na prática que nós temos com a cidade. Quando a gente idealiza a cidade, a gente, na prática social, também põe para fora uma questão idealizada. E isso, para mim, aparece, por exemplo, na minha tese, de que a gente subestima as questões sociais de Friburgo. As questões periféricas, das periferias, dos morros, lugares onde as pessoas não têm saneamento, não têm emprego, não têm transporte, não têm acesso à escola, tem problema com tráfico de droga, com todas as dificuldades que acontecem em grandes cidades, em grandes periferias, nós temos aqui. Quando a gente tem uma visão idealizada da cidade, essa coisa do paraíso capitalista, ou de uma grande classe média, de uma cidade suíça, europeia, a gente, na prática, menospreza a ação social para reverter isso. Então, o meu texto, ele é sobre... Ele faz um pouco um diálogo com esse Estado pós-democrático que o Brasil vive nesse momento e o que isso tem a ver com a realidade friburguense. Como eu dizia aqui anteriormente, Friburgo é uma cidade que experimenta um déficit democrático absolutamente sério. Esse déficit democrático tem a ver com várias coisas. Uma das quais é o fato de que Friburgo não tem segundo turno, de tal forma que a gente elegeu um prefeito com menos de 20% dos votos. O prefeito é legítimo, o prefeito é legal, eu não estou questionando a presença dele no palácio, né? É tudo ok, está tudo certo. A questão é que é um prefeito com baixíssima densidade democrática. E veja, isso é um cenário que poderia ser revertido, né? Desde que você tivesse instâncias qualificadas de participação popular. Não há nada a prioristicamente, não há nada contra um prefeito que, dentro dos marcos da legalidade, se elege com menos de 20% dos votos. Essa não é a questão central desse problema. A questão central desse problema é que, além de você ter um prefeito com um baixíssimo nível de apoio, de sufrágio popular, você tem práticas que são antidemocráticas, né? Você tem práticas que não privilegiam os canais de participação popular. E no texto eu tento refletir sobre isso. Há textos sobre saúde, textos sobre educação, textos que falam sobre cidadania e participação política da população, textos que tratam do cotidiano da cidade, até reflexões do olhar do estrangeiro, de quem vem de fora, chega por aqui e constrói sua vida nas ruas dessa cidade. O livro é, repito, uma contribuição à disposição de quem ama Nova Friburgo, pensa sobre Nova Friburgo e deseja construir, para além da data redonda desses 200, outros 200 anos.